companhia da atriz Clara Hernandes. Clara, muito obrigado pela sua participação no Capitural, do diretor e responsável pela concepção da peça, João Marcelo Palotino, né? E vocês estão aqui numa temporada bem generosa, quer dizer, não é tão curta assim, na Cidade das Artes, um espetáculo Alice Debaixo da Terra Mora Minha Mente Soterrada. Eu gostaria de começar essa entrevista abordando com você, claro, como é que foi para você, porque a Alice é um grande arquétipo que a gente traz no programa. Você já tinha conhecimento de que forma essa personagem já te marcava e como você passou a vê-la dentro dessa estrutura da peça de vocês tão original? Então, eu na verdade conheci a Alice, né, mas de uma maneira muito superficial. E aí quando a gente começou a trabalhar, eu fui vendo de uma outra maneira as coisas, né? A partir das propostas que a gente foi surgindo, as cenas que a gente foi levantando, eu fui enxergando a Alice de uma outra maneira, porque eu acho até engraçado que um pouco antes da gente começar a levantar, né, a peça e tudo mais, a pesquisar sobre a Alice, eu tinha comprado o livro, mas foi porque eu achei a capa muito interessante. É uma capa muito bonita, tem imagens muito bonitas. Eu achei muito interessante, mas eu nunca tinha lido nem nada. Obviamente conhecia a história, já tinha visto coisas. E até por filmes, né? Você tem o Tim Burton, Alice. Sim, mas não tinha realmente conhecimento assim de quantas coisas esse livro propõe, né? E aí só fui entendendo depois de um tempo. Até hoje tento entender mais. E na tua personagem na peça? A peça acaba sendo uma grande metáfora do mundo contemporâneo, né? Sim. De todos esses paradoxos que a gente vive. De que forma essa personagem nesta peça te impactou? Eu acho que me impactou, eu consegui entender mais, acho que da minha própria realidade, assim. Porque a gente foi criando, né? É uma coisa... Eu sou a Alice é como se eu fosse a Alice todo dia, sabe? Eu passo por situações muito parecidas com o que a Alice passa nesse mundo, né? Sendo uma menina, né? Acho que é isso. Entender muito sobre mim, sobre o mundo, sobre os nossos problemas, né? Os meus problemas. Legal. E como você bolou essa concepção de uma peça tão... que aborda essa questão de tantos conflitos, de tantas intolerâncias, né? Acaba que a peça se torna uma metáfora muito atual dessa dificuldade de comunicação humana. O que é interessante é que eu sempre achei que um clássico sempre é uma obra impossível, pela dimensão que os clássicos têm. Por ser impossível, ele também te dá uma liberdade absoluta. Exatamente. Para que você possa fazer da sua forma e entender. Quando eu li o Alice, eu estava diante de uma obra que eu falei, não é para criança. Me bateu isso na hora. É maravilhoso. E a gente tem ela o tempo inteiro rodeando o universo infantil, mas ela não é. E depois eu fui ver a história do Lewis Carroll sobre a paixão dele pelas meninas. E uma história um pouco controversa da realidade dele com a fotografia. Ele pedia às famílias para fotografar as meninas, muito erotizante. A história dele com essa condição. A gente pegou, nesse momento tão forte sobre violência contra a mulher, abuso e tudo mais, a gente tentou falar sobre essa relação. Qual seria a ideia de País das Maravilhas? Existe um País das Maravilhas? Existe uma busca por essa felicidade? Será que a ideia de felicidade não é uma roubada contemporânea de satisfação? E aí a gente foi pesquisando, entendendo que a nossa peça falava sobre violência, falava sobre uma menina, que a Alice é muito corajosa na sua obra completa, curiosa e corajosa. Tem vários estudos falando que essa ideia do crescimento dela, que ela toma e cresce, come, diminui, tem uma ideia de a transformação da menina para a mulher. Perfeito. Então a gente começou a colocar essa Alice atravessando um mundo brutal. E ela enfrenta o mundo diante de uma família protetora e acolhedora. Então eu acho que a Alice é a nossa heroína, é um pouco a nossa heroína como é a do personagem. E a gente traz esse Lewis Carroll, não é ele, mas é um homem representando a polêmica, porque a gente não sabe até que ponto isso se deu. A gente sabe que nos registros as famílias chegaram num momento que começaram a recusar e começaram a blindar as garotas de se encontrar com ele. Mas a obra foi escrita num passeio de barco com a Alice Liddell, né, que depois ficou internizada, e junto com a irmã, uma jovem.
começou essa polêmica, ele era um pedófilo, enfim. Mas a gente deixa isso subjetivo, a ideia de um velho homem que vai atrás de uma menina, né? E um pouco além do limite. É um pouco isso. E às vezes atrás dessa visão da inocência, né? Também. Porque é interessante que quando a gente estudou Lewis Carroll, eu comecei a ficar confuso. Eu comecei a achar que ele era um homem elegantérrimo, doce e apaixonado pela beleza infantil. Só que é polêmico, as cartas dele são quentes, são umas cartas poderosas. Então a gente deixa isso no ar, a gente deixa isso para provocar, porque não está nada mais tão atual como a questão dos assédios e tal, então a gente também quer falar da atualidade. Né? E vocês tiveram toda uma campanha internacional antes de chegar aqui no Brasil, que eu acho muito, muito rica para vocês, né? Porque vocês já chegam aqui com uma experiência, um know-how de públicos de outros países, né? Como é que vocês estão vendo essa trajetória tão bacana de vocês já terem essa visibilidade internacional e agora estarem divulgando no Brasil? Vou falar um pouquinho, deixar a Clara falar também, mas a gente foi para o maior festival do mundo de importância, de tempo, de quantidade de espetáculos. 3.400 espetáculos por dia acontecendo. A gente vai com a obra que é, vamos dizer que pra gente o Monteiro do Lobato seria o Alice, para eles o Lewis Carroll, Reino Unido. E a gente vai falar da nossa concepção. A gente ficou encantadíssimo, a gente encontrou um mundo, um festival de arte, e a gente reafirmou o quanto o nosso teatro brasileiro é potente. A gente olhou para lá e falou, pera lá, a gente tem muita coisa especial. O que me chamou muita atenção é que o público que ia ver, o escocês dava um pouco de ombro, mas o público estrangeiro, por exemplo, um casal de Israel saiu chorando, emocionadíssimo, falando assim, a realidade da América Latina é a mesma nossa, de guerra, de problema. Quando a gente houve essa identificação, essa aproximação. Teve essa aproximação. E depois a gente teve um convite para ir para o México, aproximar da realidade, e aí foi direto. Porque a gente viu as mulheres batendo no peito num debate, falando, eu sou Alice, eu passo por isso todo dia, e aí a gente viu isso na carne direto. Eu senti muito isso no México também, o pessoal se sente muito representado, né, por conta desses temas que a gente aborda na peça. Aí eu senti muito essa diferença no México, como a peça chegou, né, os alunos. Tinha alunos, né, de universidade, era uma conferência de teatro. Como a ideia também do nosso teatro bateu, existe uma pergunta para a gente, assim, no Brasil se faz assim? A gente falou, não se faz como todo mundo faz, diversas coisas. Hoje o teatro ele é tão generoso no sentido de você tem uma comédia ligeira, você tem um stand-up, você tem uma peça densa. Bem universal. Você tem vários públicos para isso, né? O que eu acho que a gente acredita, né, a companhia toda, que é importante falar, esse trabalho é um trabalho muito coletivo. Existe uma companhia por trás criando esse trabalho todo, né? A gente está aqui representando, mas o que eu espero é que a crítica, os jornais, a imprensa, a mídia consiga informar uma geração. Eu acho que essa é a responsabilidade do que está acontecendo e dando olhar para essa geração entender tipos e maneiras de possibilidades na cena atual do Brasil. E sair de tantas certezas do mundo virtual para as dúvidas do mundo real. Né? Você entra numa página de Facebook, é cada um com a sua certeza, e certezas baseadas num terreno tão frágil. Quem sabe o teatro, né? E o teatro vai ser atemporal sempre, porque é o ponto em que o ser humano entra para ele se permitir ter dúvidas, duvidar da verdade que até então ele estava enraizado. Acho que isso é que faz crescer, não é? Você também acha? E as pessoas estão um pouco resistentes a duvidarem das verdades que estão cristalizadas dentro dela. Criar perguntas, né? Criar perguntas, né? Sim. A arte, ela questiona. Né? E acho que se você mudar pontos de vista, a partir de eu vi aquele espetáculo me fez ver essa situação de outra forma. Né? E as pessoas falam muito, né? Uma amiga que veio ver, muitas pessoas estão comentando também que é um espetáculo que vai reverberando em você, né? Você vai compreendendo algumas coisas. Tem minha mãe, por exemplo, ela viu mais de uma vez e consegue ver coisas diferentes. Diferentes nuances, né? Diferentes nuances, acho que é muito isso. Muitas perguntas. Existem espetáculos que
é para a ficha cair no momento que ele acontece. E você sai com aquela ficha ali. Acho que um espetáculo experimental como esse, a ficha vai com você. E ela vai caindo conforme... São dois tipos de experiência. Eu costumo falar que... A gente costuma falar que o público não é só um racional, ele é um corpo de sensação. Então, são experiências como esse espetáculo de sensação, de fazer sentir. Essa é a nossa proposta também. Às vezes você não entende e aí você recusa. E a gente quer que o público tenha paciência e sinta de outras maneiras, né? Tente entender que o objeto de arte, ele é um objeto de arte questionador e não só entretenimento muitas vezes, mas sim questionamento e perguntas e provocações. Perfeito. Olha, desejo grande trajetória de sucesso, cada vez mais, né? Você é um internacional aqui no Brasil. E aqui a temporada fica até... Dia 14 de abril. 14 de abril. Sexta e sábado às 8, domingo mais cedo às 7. E a gente quer convidar todo mundo para estar aqui com a gente e agradecer essa oportunidade. Obrigado. Divan Cultural que agradece essa bela entrevista. Obrigado. Sucesso. Obrigado.